Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, passando aqui para nós estarmos meditando um pouquinho aí na palavra de Deus. Bem verdade que hoje é um pouco diferente. Hoje eu gostaria de dividir com você de um livro que eu li de John MacArthur que chama Pais Sábios, Filhos Brilhantes, Como Educar Filhos de Acordo com a Bíblia, da editora Thomas Nelson, um livro muito relevante desse pastor americano que traz princípios e uma orientação para os pais nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Acredito que nunca foi fácil criar filhos, mas principalmente hoje por essa cultura a qual nós estamos vivendo, tão complicada, tão liberalista, tão destituída de Deus e dos princípios morais. Nós, como pais, precisamos ter muita sabedoria para orientar a nossa casa e criar os nossos filhos, né? Eu sou pai, tenho 2 filhos e tenho me esforçado também para poder transmitir, primeiro com meu exemplo, né? Esse é o maior ensino que nós podemos deixar ou dar para os nossos filhos, né? Ou o maior legado que nós deixamos. Diz que legado é o que nós deixamos na vida de pessoas. Então, nós precisamos deixar aí o nosso legado na vida dos nossos filhos, está passando. Então, do mesmo jeito que quando falamos de casamento, que é uma construção, é uma colocação de tijolos, que nós vamos edificando aí um grande monumento, né, uma grande casa, uma metáfora que eu estou falando, ou usando aqui de uma casa, uma construção, né, os seus fundamentos, alicerce, a criação dos filhos também não é diferente, né? É preciso um empenho. É necessário que nós, como pais, venhamos nos esforçar, porque às vezes acabamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa própria casa. Então, esse livro tem me ajudado muito, pois ele traz princípios bíblicos, né, para a nossa vida, e dentre esse conteúdo tão maravilhoso, eu gostaria de compartilhar com vocês 10 princípios que o pastor divide conosco aqui dentro desse livro, né? Você pode adquirir aí esse livro buscando Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Eu tenho sido muito beneficiado aí com o conteúdo desse material, mas eu gostaria de dividir com você aqui algumas marcações que eu fiz, né? Não vou estar lendo o livro, mas esses tópicos que o pastor divide conosco, 10 princípios que nós devemos transmitir para os nossos filhos, né? E aí ele diz aqui que se os nossos filhos aprenderem essa lição, serão capazes de ser uma bênção, né? E também ser abençoado por Deus. Então nós queremos, né, que os nossos filhos sejam uma bênção e também abençoado, não é verdade? E nisso nós precisamos então ensinar, como disse Provérbios, né, capítulo 22 de Provérbios, versículo 6, não me falha a memória, ensina o seu filho no caminho, né? Não é simplesmente mas no caminho. Então, o exemplo é aí a maior lição que nós podemos dar para os nossos filhos. Aqui, o pastor divide conosco 10 princípios aí que nós devemos então dividir, passar, ensinar os nossos filhos. E eu quero compartilhar com você apenas os tópicos aqui dessa leitura. Então ele diz que a primeira coisa que nós devemos ensinar para os nossos filhos é ensinar os nossos filhos a temer a Deus. Provérbios capítulo de número 1, versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E em Provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a temer. É interessante que o pastor aqui, ele trabalha esse temor, que às vezes é tão abrangente, né? Dentro da Bíblia, quando a gente fala de temor,
a sua definição ela é muito grande, pois nós dividimos em temor como reverência, falamos de temor, falamos às vezes de medo, ou imaginamos o medo, e a gente vai ver que é algo um pouco mais profundo. Mas é interessante a maneira que John MacArthur ele divide aqui em duas maneiras o aspecto aqui do temor, né? Primeiro, ele fala da reverência, né? Que aqui nós devemos então ensinar os nossos filhos a ter aí uma total reverência pela santidade de Deus, né? Um respeito, uma veneração aí da presença, da majestade de Deus. Então, respeitar a Deus é reverenciá-lo, honrá-lo. Então, ele trabalha esse temor como você, então, honrando, respeitando e reverenciando a Deus. E o segundo aspecto que ele trabalha é no temor de você desagradar a Deus, consciente de que nós, como pecadores, podemos sim ser aí disciplinados por Deus e até, como ele diz aqui, castigado por Deus. Então, ele fala que há uma importância em os nossos filhos não apenas temer os pais, sentir, né, esse respeito pelos pais no sentido do filho ter medo do pai e da disciplina do pai. Mas ele também explica a importância de que os filhos temam a Deus, ou seja, quando os pais não estão presentes, quando os pais não estão junto com eles em situações na vida, né? Tanto que nesse livro é interessante que ele trabalha o pensamento de que o isolamento dos filhos, isso não funciona. É muito interessante logo no capítulo de número 1, ele fala algumas coisas que não funciona na criação dos filhos, né? E ele vai falar da importância da conversão dos filhos, da regeneração, a importância de que os nossos filhos sejam regenerados devido ao fato de que todos nós nascemos e temos uma tendência para o pecado. Então, a importância de que os nossos filhos sejam regenerados, né? Então, ele trabalha isso. Mas a importância dos nossos filhos não simplesmente temer, eles têm que respeitar o pai, porém eles precisam temer e saber que se eles também fazer alguma coisa errada, eles podem sofrer, né, aí a disciplina de Deus. Então, por isso é importante que os nossos filhos tenham esse senso aí da justiça de Deus contra o pecado, né? Então, nós precisamos estar ensinando os nossos filhos a temer. E como eu disse aqui, dentro dessa visão, o primeiro aspecto que ele fala é a honra, a reverência, né? A veneração, a adoração a Deus. E o segundo é o temor no sentido de desagradar. Eu não vou fazer isso não porque meu pai está presente, mas porque Deus está vendo, né? Então, isso é muito importante. O segundo ponto que ele trabalha é que nós devemos ensinar os nossos filhos a proteger a mente. Então, Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, que diz, né, acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Né? Ele trabalha que o coração aqui é a sede de todas as emoções, quanto ou também do intelecto, né? Então hoje nós sabemos que a Bíblia trabalha falando de coração, relacionado às vezes à mente do homem, um pouco diferente, a teologia ela vai se desenvolvendo e então depois nós sabemos aí até no Novo Testamento, relacionado ao pensamento, quando Paulo vai nos ensinar a importância de meditar, de pensar nas coisas de Deus aqui, o escritor Salomão ele trabalha o coração como centro do intelecto, né? Então aqui John MacArthur diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos a proteger os seus pensamentos nesse mundo que nós estamos vivendo aí. Os nossos filhos precisam então aprender a proteger as suas mentes, né? Ou a sua mente, né? Ele diz que nunca na história humana as forças do mal
fizeram uma campanha para capturar a mente humana na escala que vemos hoje. Então, como pai, nós precisamos estar participando aí da orientação, da ajuda, né? Ele fala até da preocupação que nós como pai devemos ter com conteúdo que os nossos filhos veem na televisão, que os nossos filhos têm acesso à internet, né? Porque a mente é um alvo do nosso inimigo. E aí, Provérbios 23, versículo 7 diz: como ele pensa em seu coração, assim ele é. Então, nós precisamos estar preocupado aí com a mente dos nossos filhos. E por isso precisamos que eles entendam que a mente é alvo do inferno, né? O inimigo vai tentar, e é através aí da nossa visão e daquilo que nós estamos vendo, ou que os filhos estão vendo, que o inimigo pode ter acesso. Salmo 101, versículo 3: não porei coisa torpe, né, suja, imunda diante dos meus olhos. Então nós precisamos explicar para os nossos filhos a importância de não se colocar ou facilitar de que o inimigo tenha acesso. Então o segundo ponto é: ensine o seu filho a proteger a sua mente. O terceiro: ensine seu filho a obedecer os pais, né? Então a importância aqui dos filhos entender que esse princípio gera vida longa, né, e honra na nossa vida, bênção na nossa vida, né? Então, no versículo de número 1 do capítulo 4 de Provérbios, ele diz assim, ao versículo 4: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhe ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos, você terá vida. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar os pais, pois é um princípio, e Salomão ele vai aqui fazer um apelo direto para que o filho ouça e para que ele venha então ser aí um filho que honre os pais, diferente da advertência que ele faz em Provérbios também, falando aí do filho rebelde, né? Os olhos de quem zomba do pai e zombam, negam obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutre. Provérbios 30:17. Então, nós, como pai, precisamos ensinar os nossos filhos a obediência, a honra a os pais. O quarto princípio que o pastor fala é a respeito de nós, como pai, ensinar os nossos filhos a escolherem as companhias, as pessoas que estão ao seu redor. Então, ele fala que esse princípio é muito importante, né? Nós ensinarmos os nossos filhos aí a escolher as suas companhias. Pois nós sabemos, né, que a influência que as pessoas têm sobre a nossa vida, que estão ao nosso redor. A psicologia chega a dizer que as 5 pessoas mais próximas de nós exercerão uma influência muito grande. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor e com as amizades. Aí, aqui em Provérbios 13, versículo de número 20, diz: quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Os pais então precisam ensinar esse tema e a importância dos filhos estar aí andando com gente que vai agregar, né, que vai abençoar e que vai trazer edificação. Então ensine o seu filho esse princípio, o princípio aí da companhia, das pessoas que estão ao seu redor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33 diz: não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, alguns padrões aí morais dos seus filhos podem ser quebrados devido a se juntar com aqueles que não têm nenhum princípio. Julgo desigual,
né? Então fica um pouco complicado. O quinto princípio que ele nos trabalha aqui dentro desse livro é: ensine o seu filho a controlar as suas paixões, né? Então, baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 22, que Paulo vai dizer a Timóteo: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E ele dá uma explicação interessante aqui, ele diz, olha, o significado que o apóstolo fala das paixões da mocidade, né? Os pais sábios perceberão que todo adolescente desenvolve paixões poderosas que podem levá-los à tragédia se eles não aprenderem a controlar. Então nós precisamos estar ajudando para quê? Para que essas paixões que vão surgindo ao longo aí da adolescência, da juventude, controle a vida desses jovens, dos nossos filhos. Então, é nesse momento que nós, como pai, devemos estar orientando os nossos filhos para saber controlar esse domínio próprio que o Espírito Santo de Deus, ele traz aí sobre a nossa vida. O Salomão vai trabalhar bastante sobre esse controle relacionado tanto à fornicação, né, o sexo antes do casamento, como também o adultério, no capítulo 2, capítulo de número 5. Salomão trabalha muito isso, capítulo 7, falando para que viesse tomar cuidado com a mulher imoral, com a mulher estranha, pois poderia levar o filho aí à morte. Salomão, ele descreve, né, de uma maneira assim, cirúrgica, um jovem em que ele está observando pela janela e vendo aquele jovem, assim como um boi, vai para o matador, se entregando às suas vontades, aquela mulher que havia se produzido, preparado a cama, um banquete para aquele jovem, e aquele jovem desce à sepultura sem que ele tivesse a consciência de que está sendo governado aí pelas suas paixões. Isso é algo que pode acontecer na vida dos nossos filhos, e por isso que nós, como pais, devemos então estar orientando os nossos filhos aí a não entrar por esse caminho, tá certo? Então, o próximo princípio que ele vai falar dentro do livro é nós ensinarmos os nossos filhos a desfrutarem os seus cônjuges. Aqui, já filhos que são casados, mas nós, como pai, devemos então orientar que se na juventude eles devem controlar, né, esses desejos, essas paixões, mas dentro do casamento elas devem ser usufruídas, né? Elas devem ser gozadas, elas devem ser aproveitadas dentro aí do relacionamento conjugal. Então ele diz a importância dos pais ensinarem os filhos a não entrar pelo caminho do adultério, a não entrar pelo caminho das imoralidades sexuais, mas aproveitar e canalizar, ele usa essa expressão, dentro do casamento, né? Usando Provérbios capítulo 5, versículo 15 em diante, ele diz: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, né? Uma metáfora que ele faz aí, falando relacionado à sua esposa, que ele deveria beber da água da sua mulher, ou da sua fonte, né? Então, algo importante que nós, como pai, devemos instruir os nossos filhos a importância de estar usufruindo, usando aí e desfrutando dentro da relação conjugal, não fora, porque vai trazer uma destruição. Quando nós estudamos o que Provérbios fala do adultério, nós fugimos do adultério, porque veremos o fim de todo adúltero, né? Ainda que seja oculto, ainda que seja algo que não seja visível aos olhos aí das pessoas, isso está muito nítido diante de Deus. O outro princípio que ele fala é para nós ensinarmos os nossos filhos a tomarem cuidado com suas palavras. Provérbios capítulo 4, 24, nós vamos ver Salomão falando: afasta da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios
a maldade. Então, ele diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos a guardar aí a língua, a boca, porque palavras podem edificar, mas palavras também podem derribar, podem destruir. Então, palavras trazem saúde, mas também podem trazer morte. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a importância do falar, né? Provérbios nós veremos aí a importância de nós vigiarmos. A boca do justo é fonte de vida, 10:11 de Provérbios. A língua dos justos é prato escolhida, versículo 20. Os lábios dos justos sabem o que é próprio, versículo 32. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Provérbios 12:18. As palavras do sábio espalham conhecimento. Provérbios 15, versículo 7. O coração do sábio ensina sua boca, e os seus lábios promovem instrução. Provérbios 16:23. Os sábios que transmitem conhecimento são rara preciosidade. Provérbios 20, versículo de número 15, né? E principalmente Provérbios 12:22. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos aí a cuidarem das palavras, né? Mais um princípio que ele vai falar que nós precisamos ensinar os nossos filhos é ensinar os nossos filhos a perseverarem no trabalho. Ele usa como base Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 8, quando Salomão vai dizer, vai ter com as formigas, ó preguiçoso, né? Aprender aí com essa lição das formigas, né? E não só isso, mas aprender relacionado ao seu planejamento, coisas que devem ser vistas com antecedência. Então a importância de que os nossos filhos trabalhem, soe, valorize, né, o dinheiro. Então isso é algo que nós precisamos ensinar. Então ele fala da importância da mãe, da responsabilidade para o seu filho, do filho ter responsabilidade com o pai, né, de colocar a mão no arado, dele ter ao longo da sua vida algumas responsabilidades, fazer algumas coisas, não aquele filho que fica só de braço cruzado, recebe tudo na mão, né, está formando um caráter aí muito complicado. Então é importante que nós venhamos ensinar isso, porque ele fala algo aqui que eu marquei muito, muito importante. Veja, ele diz assim, ó, a indolente o indolente é um preguiçoso. Poderíamos dizer também que o indolente é uma pessoa comum, que dá desculpa demais, adia demais e recusa demais. Ele procrastina, protela, faz o que gosta e posterga o que acha desagradável, mas ele sofrerá fome, pobreza e fracasso. Então ele fala da importância de nós estarmos ensinando. Por quê? Porque esse indolente que ele fala, o preguiçoso, sempre vai adiando e sempre vai estar acabando aí em fracasso. Então é algo em que nós devemos ensinar. Eu vou parar por aqui, mas eu farei um segundo vídeo dando continuidade nesse estudo, nessa orientação aí desse livro, para que nós possamos aprender, crescer e saber instruir os nossos filhos. Para que o vídeo não fique tão grande, mas nós faremos a segunda parte desse vídeo e eu quero convidar você que compartilhe esta orientação, essa palavra com outras pessoas. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe acionado o sininho e comente também se está abençoando a sua vida, porque isso dá um pouco de progressão, né, aí dentro do YouTube, nos ajuda a alcançar outras vidas, pois esse é o nosso propósito, poder dividir com outras pessoas a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, muito obrigado. Você que tem feito parte desse canal, tem sido uma alegria poder compartilhar com você um pouquinho daquilo que nós temos aprendido também. Que Deus abençoe, até a segunda parte desse vídeo, em nome do Senhor Jesus.